Oi! Olá, como vai você? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast. Olha só, eu tô tão acostumado a fazer podcast. Sejam bem-vindos ao minicurso 64, Carnavalização do Cotidiano, o Carnaval como tema de pesquisa. Bem, meu nome é Emerson Porto Ferreira. A ideia desse minicurso é, acima de tudo, todo mundo se divertir. Então, toda aula estarei aqui fantasiado para fazer jus ao nosso tema, a ideia aqui de reflexão, certo? Dessa análise de carnaval, que é que eu proponho a vocês para essas 4 aulas que estão pela frente, certo? Bem, meu nome é Emerson Porto Ferreira, sou atualmente professor de História Geral num curso pré-vestibular aqui em Santos, mais precisamente cursinho popular atualmente. Ele é um cursinho ligado à Escola Politécnica da USP, aqui em Santos. Eu sou de Santos, certo? Torcedor da União Imperial, aqui, né, de Santos. E da Nenê de Vila Matilde, lá em São Paulo. E essa é a minha trajetória carnavalística, apenas ali como torcedor e corneteiro nas horas vagas, certo? Provavelmente aqui, a ideia aqui da aula é ser mais, de hoje, minicurso ser mais introdutório. Hoje a ideia é ser mais introdutório, mostrar mais como que eu cheguei na pesquisa de carnaval, né? Acho que isso é muito importante, né? De se conhecer e se reconhecer para dentro de uma pesquisa, né? E tudo mais. Hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil. Depois eu vou passar também como que vai ser a ideia do cronograma, certo? Da atividade que vocês têm que entregar. Da atividade que vocês têm que entregar para contar a presença de vocês, certo? Então, tudo isso vai ser aqui avaliado, beleza? Também vou falar aqui da minha trajetória, assim por diante. Hoje, o nosso mini curso ele vai se direcionar na ideia de riso, de carnavalização, de cotidiano. É um assunto fundamental dentro da análise de qualquer carnaval que a gente estude, que a gente faça análise. Isso. É fundamental porque a ideia do riso, a ideia da inversão, a ideia do grotesco, a ideia da carnavalização, seja o carnaval de Recife, de Olinda, de Salvador, de São Paulo, do Rio, de Vitória, Florianópolis, Porto Alegre, ou seja, ao redor do Brasil inteiro, a ideia do riso, a ideia dessa carnavalização do cotidiano, que é o tema do nosso minicurso, está presente, certo? Então, basicamente isso. Quem eu sou? Né? Eu sou formado em História, pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Fiz meu mestrado na PUC São Paulo, no programa de Educação, História, Política e Sociedade, o IHPS. E atualmente sou aluno de doutorado da Unesp, certo? A minha trajetória dentro desse mundo acadêmico, que é o carnaval, ela surge a partir de uma imposição, se assim podemos dizer. A princípio eu nunca quis estudar carnaval, sempre gostei de carnaval desde criança. Desde criança assistia desfile, gravava os desfiles. Fui no São Paulo pela primeira vez em 2005, lá em São Paulo. Depois eu tornei em 2009 e estou sempre presente no Sambódromo desde 2014. Antigamente ali transitando entre Rio e São Paulo, mas esses 2 últimos anos só em São Paulo. Então meu contato com a escola de samba, acho que é o contato que muitos têm, né, que é da fascinação do mundo. Acho que não tem como você estudar carnaval se você não for fascinado por esse ambiente, por esse espaço, porque não tem como, certo? Mas eu nunca quis estudar carnaval. Eu achava que se eu fosse estudar carnaval, ele ficaria muito chato, ou ele ficaria de uma forma que eu não gostaria, né? Porque, querendo ou não, quando a gente estuda alguma coisa, a gente problematiza, a gente vai descobrindo coisas boas, coisas nem tão boas assim, mas
eu sempre fui muito relutante, até que, né, nos últimos anos de graduação, minha então orientadora, Virginia Buarque, hoje professora do departamento de música lá da UFOP, falou, não, mas você tem que estudar carnaval, é uma coisa que você gosta, uma coisa que você tem intimidade. Aí eu me embrenhei nesse caminho e fui fazer o processo seletivo de mestrado, né, entre indas e vindas. Eu passei na PUC para estudar exatamente a Nenê de Vila Matilde, que é a escola que eu torço, que é um outro problema, né, quando você... Uma coisa é você estudar carnaval, já é um grande problema. A outro grande problema é que você estuda a escola que você torce. Porque aí, meu filho, o negócio pega pesado, viu? Mas resumindo, a ideia do meu projeto de mestrado, né, que foi concluída, era exatamente de estudar a Nenê de Vila Matilde a partir dos seus sambas e enredos de temática afro-brasileira, certo? Eu analisei 6 sambas e enredos. O samba enredo de 1959, Chica da Silva. O samba enredo de 1978, que era exatamente Sonho de um Rei Negro. 82, samba em homenagem aos Zumbi dos Palmares. 89, Tem Origem. 97, Narciso Negro. E o samba de 2012, em homenagem também a Chica da Silva. A ideia do projeto meu de mestrado foi exatamente como que esses sambas enredos, dentro das suas narrativas, dentro das suas trajetórias, poderiam ser utilizados em sala de aula, certo? Foi uma pesquisa muito simples, foi muito tranquila também, foi orientada pela professora Helene Cian, e foi muito tranquilo, assim, não tenho nada que reclamar. Qualquer prestação que eu tive da Nenê foi sempre solicitado, nunca tive nenhum problema, nem mesmo durante o trajeto de pesquisa. A pesquisa se tornou um livro, certo? Um livro que é publicado pela Rico, em parceria com o site Carnavalize, certo? Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês comprarem, caso vocês queiram, né? Que eles fazendo mexer, né? E aí eu fui direto para o doutorado, onde hoje eu estudo identidades das escolas de samba, 4 escolas de samba que eu estudo, dentro do ambiente do São Paulo, certo? Então vocês percebam que a minha atuação dentro do carnaval, ela é uma coisa mais de torcida, eu frequento, comecei a frequentar também a Nenê de Vila Matilde com o tempo. Vocês percebem que é uma relação mais de, vamos dizer assim, de torcida, né? A gente estuda o carnaval um pouco. Então assim, a minha experiência com o carnaval é uma experiência muito ali do torcedor, né? Então esse é o meu ambiente, né? Claramente quando você vai fiz várias coisas dentro ligado ao carnaval também, já fiz curso de jurado, mas eu não gosto de julgar nada, né, pela UESP, e outras várias coisas, mas minha preocupação maior com o carnaval é trazer ele para o público, né? Trazer ele de uma forma que estigmatize, ou que tire esse estigma do carnaval como sendo uma festa da baderna, uma festa da farra, do dinheiro público e assim por diante. E aí sim, eu criei meu podcast, que atualmente existe, né? Podcast Sampa Samba, podcast destinado à história do Carnaval de São Paulo, né? E eu publico lá toda sexta-feira algo. Eu também sou fotógrafo amador do Carnaval de São Paulo, tiro fotos desde 2016, tá no meu Instagram, também vou deixar aqui os dados para vocês irem indo atrás. Então, ou seja, estudar o carnaval tem várias vertentes, né? A vertente que eu escolhi foi exatamente a de tentar mostrar ele de uma forma diferente, né? Mostrar ele de uma forma talvez mais acadêmica, talvez, não sei, mas de uma forma que seja mais dialogável. Minha maior preocupação, acho que já indo direto para o minicurso, minha maior preocupação nesse minicurso não sei qual é a formação de vocês, né? Porque exatamente o formato do minicurso não permite que isso aconteça, não é uma interação, mas meu principal objetivo aqui, talvez não seja nem que vocês sejam, no caso, pesquisadores da área, se você seja maravilhoso ainda, mas a ideia é mostrar o carnaval nas múltiplas possibilidades dele, né? No riso, na identidade, na tradição, no cotidiano, no deslocamento da cidade, na sua história,
na sua ideia de sociologia, na sua ideia de estética, na sua ideia de estruturação, enfim, o carnaval nos seus múltiplos vieses dentro da pesquisa, certo? Ou numa pesquisa qualquer, né? Não sei, se alguém for da economia, da arquitetura, da letras, da história, o carnaval pode ser estudado em qualquer área do conhecimento, né? Porque o carnaval é uma festa muito ampla. Ela envolve várias questões ali, né? Desde a biológica até a área de humanas, desde a área de exatas até a área de linguística, então, ou seja, é muito amplo, certo? Então, a proposta do minicurso exatamente é uma reflexão sobre o carnaval brasileiro, seja no seu ponto de vista histórico, até o âmbito educacional, antropológico, político e social, né? Então, é estudar o carnaval brasileiro nas suas múltiplas vertentes. O nosso curso, só para a gente não se estender muito aqui, ele vai ser dividido em 4 aulas, certo? Todas elas vão estar disponíveis nesse canal no YouTube, certo? É o canal Podcast Sampa Samba, que também é um canal que eu não utilizo muito aqui, mas é o canal que eu fui criado aqui exatamente. E toda a bibliografia que eu utilizar em todas as aulas do minicurso vai estar dentro de um drive. O drive vai estar aqui no link aqui de todas as descrições de todas as aulas, certo? Então são 4 aulas. A primeira aula é o riso carnavalizado, que é essa aula de hoje, que é a aula introdutória também. E a ideia aqui é exatamente falar da importância de entender o riso dentro do estudo do carnaval, certo? Aqui vamos basear principalmente no Bakhtin, no Minuá, no Prop e no da Mata, certo? E aqui entender o deboche, a carnavalização, o grotesco, são elementos essenciais para entender qualquer grupo carnavalesco numa escola de samba e nos blocos, né, existentes aí do Brasil, certo? A aula que vem, né, o minicurso que vem, vai ser sobre a cultura carnavalesca, e a gente vai aqui tentar conceituar ou tentar deixar reflexões sobre a ideia de diversão, que a gente já vai tratar aqui hoje, mas na aula que vem a gente vai aprofundar ainda mais isso, dentro da ideia de cultura, identidade, tradição e trajetórias do cotidiano, certo? E aqui também uma discussão do econômico, uma discussão do turismo e do contexto atual do carnaval no Brasil, certo? Na aula 3, uma aula que vai ser um breve histórico sobre o carnaval, certo? Aqui a gente vai fazer um mapeamento de como o carnaval se estrutura como manifestação cultural no Brasil. Vai ser uma aula de uma pegada mais na temática racial. Já vou aqui já adiantando, né? Deixando aqui a curiosidade para as aulas que vem, né? E aqui a gente vai falar dos principais centros de carnaval do Brasil, os carnavais de escola de samba, né? De São Paulo, Rio, Porto Alegre, Vitória e Florianópolis e Santos, né? A gente vai falar aí aspectos em comum dentro desses lugares, são os principais pontos de carnaval aqui do Brasil. Aspectos do carnaval de Olinda de Recife, certo? Aqui em Maracatu e o Frevo. Aspectos principais do carnaval de Salvador, seja dos blocos afro ou dos blocos dos circuitos ali mais comerciais, certo? E carnaval do interior, a gente vai falar um pouquinho da cidade de Mariana, de Ouro Preto, de Santana de Parnaíba, certo? E a aula 4 é o carnaval como tema de pesquisa. E aqui a gente vai falar, indicar os principais aspectos numa manifestação carnavalesca. Aqui eu vou falar um pouco mais da minha experiência, tanto do mestrado e atual. Aqui a gente vai ter, aqui vai ser, embora eu esteja me direcionando para a Anélia Júlia Matilde e para Gaviões da Fiel, vocês vão perceber que qualquer estudo que vocês estão praticando é adaptável, tá? E aqui a gente vai tratar questões de história oral, de métodos investigativos, de fontes, como trabalhar esse audiovisual, ou seja, é um panorama mais amplo, né, para vários tipos de pesquisa possível, certo? Então vai ser uma aula bem prática. Acho que essa aula não vai ser tão grande, mas é uma aula mais de reticências do que de fechamentos. Antes de mais nada, só pra gente... Agora a gente vai falar do como vai ser a avaliação. A ideia desse curso é não ter fim, tá? Que em nenhum momento eu vou cravar certa afirmação, cravar certo posicionamento. Não vou fazer isso aqui, tá? A ideia é deixar sempre em aberto, sempre a possibilidade de vocês buscarem outros vieses, vocês readaptarem o que a gente está falando aqui para a realidade, certo?
Ou seja, é carnavalizar. É carnavalizar a vida, como diria o Salgueiro, no desfile sobre a grande comédia do samba. É a nossa missão carnavalizar a vida, né, que é feita para sambar, e assim a gente vai indo, certo? A avaliação que vocês têm que fazer, que entregar, a grande polêmica desse mini curso, né? Porque para comprovar que vocês assistiram o mini curso, vocês têm que exatamente entregarem uma atividade para a organização. Essa atividade, ela tá meio que sendo padronizada, acho que por todos os mini cursos do Diálogos, que é exatamente uma reflexão de 35 páginas sobre o mini curso, certo? Então vocês vão, eu vou deixar aqui mais ou menos a ideia, que é exatamente uma pergunta, né? O que é a carnavalização para você? Né? Então, aí você vai dialogar em 35 linhas, certo? Eu indico fazer em 35 linhas, porque acho que vai ser um acúmulo muito grande de trabalhos para o pessoal da organização, então é isso. Mas vou deixar em aberto um outro link, que é um link para uma avaliação mais ampla, um pouco mais contextualizado, não sei, que aí eu deixo em aberto uma ideia de resumo expandido, né, como se fosse uma apresentação em algum evento, ou algum post, não sei, mas um resumo expandido a partir dos tópicos que a gente teve aqui no mini curso, e também de vocês aí talvez inserirem a pesquisa de vocês, ou uma ideia que vocês estejam pesquisando, ou ir assim sucessivamente. Então são duas atividades. Uma atividade é obrigatória, que é a de 35 linhas, certo? O que é a carnavalização para você, que aí vocês vão enviar para a organização do evento. E a outra avaliação é uma avaliação aí mais optativa, que vocês podem estar enviando, e a gente pode criar um diálogo, alguma conversa, trocar informações, trocar experiências, para a gente chegar numa possibilidade aí de maior interação, né? Porque acho que a grande perca desse curso é que ele não vai ser nada interativo, né? Então, é basicamente isso, certo? Todos os links vão estar em todas as sessões do curso, seja das perguntas para o trabalho final e assim sucessivamente, ok? Então agora a gente vai iniciar esse mini curso, ok? Então, primeiramente, a primeira discussão que a gente vai fazer agora é exatamente sobre o carnaval em si, né? Acho que quem já estuda carnaval, né, quem já está no mestrado, quem já está fazendo TCC ou está no doutorado, acho que o grande problema quando a gente estuda carnaval é que em todo momento a gente tem que se reafirmar. A gente tem que mostrar que a gente sabe alguma coisa. A gente tem que mostrar que o nosso tema de pesquisa ele é válido. A gente tem que mostrar que o nosso tema de pesquisa ele é válido para a gente ser pleiteado por uma bolsa. Então, a todo momento, a gente tem que estar sempre no estado máximo de teoria, de trabalho com qualidade. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu cheguei na PUC, eu sempre fui olhado, desde o início até o fim, até hoje talvez, mas na PUC eu senti um pouco mais, porque eu tinha mais contato com o pessoal. Eu sentia que eu era visto como uma pessoa não muito séria. Ele estuda carnaval, ele estuda escola de samba, ele estuda uma escola praticamente preta aqui em São Paulo. Ou seja, tudo que é estigmatizado, a gente que estuda carnaval é posto na gente, né? Então tudo que a gente faz, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente teoriza é visto como menos sério. Talvez até por isso que os estudos de carnaval, hoje no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo talvez até um pouco mais, né? Eles tendem a ser um pouco mais sérios, né? Eles tendem a serem mais densos, né? E assim por diante. Eu acho que não deveria ser assim, né? Porque quanto mais a gente faz o carnaval e acho que é a primeira dica que eu deixo, né? Quanto mais a gente tenta complexizar o carnaval, quanto mais a gente tenta explicar ele de uma forma acadêmica, mais complicado ele vai ser. E mais difícil vai ser para as pessoas tentarem entender o que a gente está pesquisando. Eu acho que é a grande questão. Por isso que aqui eu vou iniciar por uma coisa banal, né, que é exatamente o riso. Né? Então a primeira grande questão que eu deixo é: por que estudar o riso? Né? Porque a gente tem que dar uma análise a essa sensação do nosso dia a dia, do nosso corpo, né? Uma prática que todo mundo faz, né? Todo mundo ri, desde criança, ri chorando,
ri de alegria, ri do outro, ri de si, ri de uma charge, ri de uma aula numa escola de samba. Ou seja, todo mundo está dentro do riso, né? E assim a gente leva para uma outra questão, né? Que qual valor tem tal sensação, né? Dentro do espaço da sociedade. Ou seja, por que estudar o riso? É a primeira grande pergunta. E por que tal sensação dentro do espaço da sociedade tem valor, né? Por que eu estou chamando a atenção para isso, né? Porque eu acho que a grande reflexão que eu quero que todos tenham aqui hoje é que toda manifestação carnavalesca, intrinsecamente, ela está relacionada ao riso, ao deboche, ao escárnio, o inverter o cotidiano. Acho que toda manifestação carnavalesca tem isso. Desde o dançarino de frevo com a sombrinha, desde a pessoa que está dentro do bonecão de Olinda, desde a pessoa que está dentro do bonecão em Mariana, desde a pessoa que está ali na efervescência do carnaval de Ouro Preto, naquele carnaval universitário, desde a pessoa que está ali na arquibancada, no sambódromo, com a salatinha de cerveja, com seu isopor, ali, né, extravasando a alegria, julgando os outros que estão aparecendo ali na frente, porque a gente sabe que isso mais acontece. Para a pessoa que está lá na pista, né, que está ali se divertindo, está ali se emocionando com aquele entorno dela, ou seja, todas essas manifestações carnavalescas têm o riso como essência. Talvez em algumas delas, hoje em dia, esse riso ele seja um pouco mais comedido, um pouco mais soturno até de certa forma, mas todas as manifestações carnavalescas, seja no Brasil ou no mundo, têm o riso como elemento principal. Desde as festas da agricultura, lá na antiguidade, medieval, desde o riso comedido na Idade Moderna, do mundo contemporâneo e até hoje. Então, por isso que a gente tem que partir sempre da análise do riso, porque é um espaço que está acontecendo a todo momento. Porque o principal elemento da carnavalização, da inversão do cotidiano, desse elemento do grotesco, tudo isso só acontece porque a gente faz o riso acontecer, certo? Então, o primeiro teórico que a gente vai analisar aqui talvez seja o menos comum, que é exatamente o Aristóteles. O Aristóteles, na Poética, ele diz que o riso seria uma reação espontânea que o homem produz, não podendo ser provocada, já que ela é natural, que se torna algo de extremo poder para os homens. O Aristóteles, né, e aqui quase todos os pensadores ali da antiguidade, mas principalmente Aristóteles e Platão, eles viam o riso não como uma coisa muito séria, né? Porque se você faz o riso ser provocado, que é o riso cômico, esse não é um tipo de riso válido. Porque o riso, ele é uma ação natural, né? O Jorge Minuar, no livro dele, A História do Riso, ele diz exatamente isso, né? Zeus, quando criou o homem, Deus, quando criou o mundo, né, mas principalmente o homem, ele deu uma grande gargalhada, né? Foi uma gargalhada tão estrondosa que tudo, né, saiu dos eixos. Então, o princípio da ideia do riso, da ideia até mesmo de várias concepções de cultura, tem o riso ali como elemento principal. Então, você perceba que essa ideia do riso como teoria, ela pode parecer forçada, mas o riso dentro do carnaval, ele é uma ação de espontaneidade, né? É um produto da subversão da ordem e que, portanto, ele está ali agindo a todo momento dentro do nosso espaço praticado de ação, certo? Então, o riso, o poder do riso dentro da cultura popular é o que a gente chama de inversão da ordem, né? Desses valores de hierarquia que são trocados em uma carnavalização do cotidiano, certo? Então, dessa forma, o poder de rir do outro, e principalmente do outro superior, rico, aquele que manda na sociedade, é o que faz o carnaval ser uma festa ritual que mexe e muito com as camadas populares. Por que isso, né? Você está fazendo uma análise da era medieval. Não é somente na era medieval que isso está acontecendo. Isso acontece em todo momento, a todo cotidiano, a todo contexto. O riso, ele é um poder ameaçador. Por isso que no carnaval, né? Por isso que o carnaval ele é tão atacado em sociedade. Porque o carnaval tem um poder muito forte, né?
Você tem uma escola de samba, por exemplo, como a Vigário Geral esse ano, né, que colocou lá um Bozo, né, atirando. Aquilo ali tem um poder de alcance tão forte, principalmente quando é televisado, né? Isso tem um caráter de poder tão forte. Ele provoca um riso, né? Claramente não para quem é do lado né, da pessoa que está sendo atingida, mas pro contexto, qualquer um dos lados, isso gera um princípio de escárnio, de um deboche, é um riso imoderado. Isso é o riso do carnaval, né? E isso acontece em todo tipo de ala, porque qualquer carnavalista, quando vai fazer o seu processo de criação, ele não vai partir da coisa séria. Ele pode partir do sério, mas ele vai, em algum momento, pontuar com riso, vai pontuar com alguma ironia, com algum deboche e assim por diante. Então o riso é a gênese do carnaval. Desde o caboclo de lança lá em Pernambuco, desde o folião embriagado no bolão da bola preta, desde a pessoa lá na Imperadores, em Porto Alegre, lá no Sul de Chile, desde a pessoa da Mug lá em Vitória, no Sul de Chile, desde o pessoal ali no bate-bola ali no subúrbio do Rio de Janeiro, todos eles têm o riso ali como presença. Então o riso é a reticência do carnaval. Ele não tem fim. O riso, quando a gente vai gargalhando, né, a gente vai sempre pausando, né? E é exatamente isso, né? O riso não tem o fim, né? Ele exatamente cria esse poder, né? Que é exatamente da carnavalização, esse poder do inverter tudo que está acontecendo na nossa volta. Então o carnaval, antes de tudo, ele é espontâneo, tá? Nossa, polêmico, né? O carnaval de escola de samba não é espontâneo, não, mas o carnaval é espontâneo, na sua essência ele é. Porque a pessoa que vai desfilar, até mesmo no modelo engessado, que é o modelo de escola de samba hoje, ela tá ali, mas ela tá numa espontaneidade, né? Ela tá ali porque ela tá buscando a diversão, ela tá buscando a sua catarse, né? Quase que uma coisa de sublime, né? Quase uma coisa do belo, né? As pessoas buscando, né, estarem dentro desse processo, ok? Então o riso, ele se torna algo lúdico, né? Ele é espontâneo, principalmente dentro da cultura popular. Porque se a gente for pensar o carnaval como estrutura, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui o carnaval de São Paulo, por exemplo. Existe ali um carnaval aqui, pegando o pensamento da Olga von Simonsen, que é uma historiadora do carnaval de São Paulo. Ela diz o seguinte: existe o carnaval branco, que é aquele carnaval das altas sociedades, aquele carnaval do curso, aquele carnaval do baile de máscaras e assim por diante, carnaval quase que da elite, de uma burguesia aqui paulistana. E existe o carnaval preto, que é esse carnaval dos blocos, o carnaval que surge lá dos Caiapós, que surge lá de Bom Jesus de Pirapora, que surge ali nos cordões e que vai desaguar mais para frente nas escolas de samba. A grande diferença desses dois é que, citando o José Vinci de Moraes, o que ele diz? Ele diz que esse tipo de manifestação mais branca, mais burguesa, ele não está buscando exatamente essa catarse pelo riso. Existe um riso, mas é um riso ali da diversão ingênua. Não ingênua, mas um riso ali comedido, né? Se podemos dizer. É o riso do confete, da serpentina e assim por diante. Como diria o Milton Cunha, é um rito dos cheirosos, né? Só que quando a gente vai para esse outro carnaval, que é esse carnaval do povo mesmo, desse carnaval que está acontecendo, é um carnaval não histérico, mas é um carnaval estéreo, né? Um carnaval musical, é um carnaval de ritmo, é um carnaval de malemolência. E acima de tudo, é do riso, né? Porque as pessoas estão ali todo momento se divertindo, porque ali eles são o quê? Protagonistas de um evento que talvez no cotidiano eles não sejam, né? Pegando aqui São Paulo, não eram, né? A maioria dos cordões era maioria de negros, e a maioria deles trabalhava exatamente na casa desses patrões que estavam ali naquele carnaval do curso, das grandes sociedades. Então você perceba que o carnaval popular, ele é majoritariamente o carnaval do riso, um carnaval da alegria, um carnaval do extravasar, né? O que ele quer, o que ele sempre desejou ser. Roberto da Mata, ele vai dizer o seguinte: ele diz que Roberto da Mata argumenta que o carnaval é algo de espontâneo do povo que provoca pela inversão o riso, o que mostra a importância da festa. Isso aqui é algo muito parecido com o que... Desculpa. Isso é algo muito parecido com o que o Bakhtin faz. Só que o da Mata, ele segue por um outro direcionamento. Porque o da Mata, ele analisa no Carnaval Malandros e Heróis que o riso, ou que o carnaval em si, ele é uma festa, além de uma festa
do riso, né, do espontâneo do povo, dessa inversão. Ele também é uma festa ritual, né? Ele é uma festa que acontece num tempo próprio, ou num tempo outro, ou num tempo em paralelo, quase que suspenso ao que acontece do cotidiano. Então, dessa forma, estamos a todo momento nos direcionando, né, e aqui, pensando aqui no carnaval, então a gente está a todo momento nos direcionando ao cômico. E com ele nos apresenta sua concepção, ou seja, a ideia de carnaval tem algo a ver com o cômico, e aqui citando o Beto Eco. Porque o Beto Eco ele vai dizer exatamente isso. Essa ideia da dramaticidade, essa ideia do cômico dentro do carnaval é algo fundamental, principalmente dentro desse aspecto popular, né? Então assim, se a gente for pensar dentro do carnaval como um todo, vocês não pensem que eu tô aqui ignorando vocês, é que eu tô fazendo a anotação do slide para aparecer no vídeo, tá, gente? Então isso aqui vai ser normal aqui em todas as aulas. Então o Beto Eco ele diz exatamente que existe uma dualidade entre o cômico e o drama, certo? O drama, né, o trágico, ele tem uma carga de emoção, ele coloca um direcionamento pela dor, né, pelo sentir no outro, pela aquela sensação de que vai acontecer um final feliz, né, vai acontecer uma empatia que a gente gera com outra pessoa. E esse tipo de drama, esse tipo de espetáculo dramático, né, ele gera exatamente uma emoção e ele é provocado. Né? O drama na nossa vida, ele é provocado, ele não é a gente que causa só a gente, ele é causado dentro do coletivo. E o cômico, ele é paralelo a isso. Né? Você pode ver a pessoa ali sofrendo, você pode ver a pessoa ali no momento ali ruim da vida dela, mas vai ter algum momento que o riso vai surgir. O riso chega e quebra esse gelo. Ele quebra essa realidade. Então, dentro dessa lógica, o cômico ele tem uma carga, né, de drama também. Porém, a gente é levado sempre ao alívio, sempre ao deboche, sempre ao satírico e assim por diante. É a mesma lógica da ideia do diabo. Né? O Jorge Minuari faz também essa análise, que é exatamente o que? Esse diabólico, né, esse diabão que foi criado ali pela Igreja Católica, que era para ser uma figura de vamos dizer assim, pedagógica, não se tornou, porque as pessoas viam o diabo ali se ferrando, o diabo ali passando por todos os problemas da vida ali no diálogo ali com o anjo, e as pessoas riam do diabo, porque é exatamente isso. O drama, mesmo que o drama ele seja um tanto quanto às vezes até maldoso, a gente ri daquela situação, né? O diabo sempre se ferrando nas histórias, as pessoas criaram uma empatia tão grande com o diabo, e assim foi indo, né? Então essa dualidade entre a lógica do cômico e a lógica do drama é essencial dentro de qualquer análise dentro do carnaval. Porém, a gente tem que sempre ter em mente que há um limite, tá? E aqui acho que a gente tem que sempre pontuar, né? Porque quando a gente tem um riso carnavalesco, e acho que aqui é sempre muito importante, sempre falo isso com os meus alunos, né? Os alunos que eu dou aula no pré-vestibular. Toda vez que a gente vai analisar um tempo histórico, a gente tem que estar sempre nos policiando sobre aquele contexto existente. Então, alguns tipos de risos provocados nos carnavais de antigamente, hoje não, com certeza são vistos como algo tanto quanto racista, até mesmo preconceituoso, até mesmo estereotipado. A própria ideia da nega maluca, a própria ideia do blackface, assim por diante, se antigamente causava um certo riso, era visto como um elemento, de certa forma, cômico. Hoje não é, né? Hoje a gente tem uma visão de que esse tipo de representação é um grande problema. Né? Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais de representação, mas o riso ele está sempre a todo momento na ideia da representação. Porque a partir do momento que a gente provoca o riso, mas a gente provoca o riso debochando do outro, mas no sentido de desvalorização daquela figura, nem sempre isso vai ser visto como algo positivo. O Jorge Minuar diz, por exemplo, que no carnaval medieval, uma das principais práticas carnavalescas era o charivari. E o charivari era exatamente humilhar a pessoa, né? Era uma pessoa escolhida, normalmente era uma mulher, um homem, mas essa pessoa era escolhida
essa pessoa que era escolhida, ela era totalmente debochada, jogavam-se tudo nela, tudo de ruim. E as pessoas davam risada e a pessoa que tava no Charivari dava risada também. Mas é um outro texto, é um outro contexto, é um outro exemplo, é um outro momento, né? Esse tipo de carnaval, esse tipo de análise do lixamento, esse tipo de carnaval, esse tipo de riso que gera-se a partir da desvalorização do outro, do estereótipo, esse riso a gente tem que estar sempre nos policiando e nos atendo exatamente no nosso processo de análise. Se já daria uma ótima pesquisa, né? Fica aí uma dica, inclusive, né? Esse riso aí exatamente do estereótipo, que é muito comum no carnaval e até hoje tem, né? A gente sabe que há vários tabus, há vários tipos de elementos em qualquer tipo de carnaval, exatamente hoje, principalmente na ideia de gênero, seja a partir da mulher, a partir do LGBTQIA+, e assim por diante, certo? Então o Humberto Eco, ele vai dizer que existem 3 campos que o riso se comporta, certo? O primeiro deles é exatamente do prazer de poder extravasar. O carnaval, dentro dessa ideia do riso, ele exatamente acontece porque a gente vai pro bloquinho, a gente vai pra escola de samba, para qualquer elemento carnavalesco da nossa vida, a gente vai porque a gente quer extravasar, porque a gente quer tirar da incubadora aquilo que a gente deixa durante o ano inteiro. Porque o carnaval ele serve exatamente para isso, né? Pra gente extravasar o nosso dia a dia, pro nosso aquele estresse que está acumulado e assim por diante. Então, acima de tudo, esse cômico dentro do carnaval, ele é provocado dentro desse riso, né? E ele é estimulado por essa possibilidade do extravasar, por essa sensação de alívio que o carnaval gera, né? Todo mundo que sai do carnaval, acho que alguns que pesquisam, trabalham no carnaval, quando acaba o carnaval, ele não quer nem saber do carnaval mais por um bom tempo. Mas o carnaval em si, né? Quando a gente sai do carnaval, fica aquela sensação, né? Aquela sensação de que parece que não vai ser, o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Mas depois vai ser. Então o carnaval, por isso que ele é um tempo suspenso, né? Porque ele trabalha em várias realidades possíveis. Outro tipo é de não se preocupar com as regras. Acho que o grande fascínio que tem o carnaval, que faz esse riso ser provocado, é exatamente o fascínio de você não ter regras no carnaval. No carnaval eu posso sair com essa coroa na rua, que ninguém vai nem se preocupar, as pessoas vão dar risada, as pessoas vão olhar e vão falar, olha ali o reizinho, é assim por gente. E é isso, né? O fato de não ter regras no carnaval, calma, claramente, né? Não é não, né? Acho que talvez seja a maior regra do carnaval. E não bater em ninguém, né? Porque isso não é permitido em nenhum lugar. Mas não há regras no carnaval, né? Você pode beber 10 horas da manhã, você pode beber lá no galo da madrugada, 5:30 da manhã, e assim por diante, porque não há regras, né? E isso gera exatamente essa sensação de alívio. De você, caraca, velho, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso vestir o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Então por isso que gera esse tipo de risco. E qualquer tipo de carnaval que a gente estuda, isso está presente, certo? E o outro elemento é do sádico, né? Porque, querendo ou não, a gente que não vai fazer uma satirização do outro, a gente está exatamente em um deboche. E aqui, de novo, né? Nem sempre, e acho que aqui é o principal, nem sempre a gente tem que interpretar isso como uma coisa positiva, né? A gente tem que estar sempre nos policiando. Ah, você está sendo politicamente correto. Não é politicamente correto. É ser o justo com as pessoas, né? A gente nasce totalmente para ser respeitado e assim por diante. Então o Humberto Eco, nossa, eu sou uma negação para falar o nome do Humberto Eco, mas o Humberto Eco, ele vai dizer exatamente que ao assumir a máscara, todos podem comportar-se como os personagens animalescos da comédia, e que nos leva ao riso porque somos levados ao escárnio, né? Que é exatamente essa ideia da representação que o carnaval gera e o que o carnaval proporciona, certo? Um dos filósofos, né? Um dos vários teóricos de carnaval e do riso que existem no mundo, né? Quase todos são russos, né? Não me perguntem por quê, mas a maioria das pessoas que estudam riso no mundo são russos de origem, né? E o Vladimir Prop, ele diz que no livro Comicidade e Riso, ele vai fazer uma listagem de vários tipos de riso. É um livro fascinante. Quem não conhece, vou deixar aqui exatamente no Drive o livro para vocês lerem. É um livro fantástico, certo? E ele vai linkar vários tipos de riso. O riso do bem, que é aquele riso da bondade, aquele riso que não tem tanta malícia, um riso
mais ingênuo e assim por diante. Existe o oposto do riso do bem, que é o riso do mal, que é aquele riso do escárnio, aquele riso que a gente debocha do outro. Às vezes é um riso cínico, às vezes não é um riso muito bom, por exemplo, como cabedistal de Cherivari e assim por diante. Existe o riso da alegria, que é exatamente desse extravasar, né, desse estar dentro de um novo contexto ou de um contexto outro. Existe o riso do ritual, que pode ser também visto como o riso do carnaval, mas a gente sabe que existem várias outras festividades, vários outros tipos de ritual, que quase todos eles têm no final o riso, né, e assim por diante. Mas aqui eu vou me ater um pouco mais ao riso da zombaria, certo? Porque o riso de zombaria é um riso cômico, e que ele é ocasionado em variados tipos, em variados aspectos. Um deles é o corpo, é o rir do corpo do outro. É rir do nariz, é rir da bochecha, é rir, sei lá, de mim, por exemplo, que nunca tive sobrancelha desde criança. É você pegar aspectos do corpo do outro e exatamente você fazer esse riso. A maioria desses aspectos do corpo ele está associado à natureza. Então é aquela pessoa que tem o nariz grande, o nariz de girafa, aquela pessoa que é um pouquinho mais gordinha, né? Aquela piada que não é nada engraçada, né? Você é uma baleia, você é um elefante, assim por diante. Você tem um nariz grande, você tem uma tromba e assim por diante. Então, ou seja, esse tipo de riso, que é da zombaria, ou riso zombeteiro, é um tipo de riso de associação, principalmente. O riso das diferenças, né? Por exemplo, o rir do outro porque é diferente de mim, o rir dos hábitos do outro porque é diferente do meu e assim por diante. Os risos de profissão, que talvez sejam mais comuns, né? Você dizer que a profissão do outro é inferior à sua e assim sucessivamente. O riso de paródia, né? Quando a gente faz a paródia com um certo elemento. Isso é muito comum, principalmente no carnaval de escola de samba, que é um instrumento dos carnavalescos e é sempre bom a gente estar sempre com os olhos em alerta, porque esse riso de paródico, esse riso hiperbólico que a gente vai ver daqui a pouco, é o riso do exagero, é muito comum dentro do carnaval de escola de samba, né? Eu diria até mesmo no carnaval de bloco, né? Porque o carnaval de bloco, seja o carnaval de bloco de BH, de São Paulo, do Rio, ou o carnaval de frevo, de Maracatu, de Olinda e Recife, esse riso do exagero, esse riso do parodiar as ações é muito comum, né? Por exemplo, você tem as pessoas pegam um elemento ali do hype do momento e vão fazer as paródias as mais possíveis. Por exemplo, quando teve o Japonesa Federal, que as pessoas saíam com a máscara dele e assim por diante. Mas exatamente o riso cômico que é a grande questão, né? O exagero é a gênese que estabelece o riso do carnaval. E aqui pegando o próprio, né? Quando temos algo ou alguém em situação extrema do real, nos colocamos dentro de uma realidade outra, que consegue nos colocar em um delírio do que é o real de fato. Por isso o uso da hipérbole, da caricatura e do grotesco são essenciais. Um exemplo da caricatura é exatamente o bonecão de Olinda. O bonecão de Olinda é uma coisa fantástica. Eu nunca fui no carnaval de Olinda, porque eu sempre estou no carnaval de escola de samba. Mas eu já fui em Pernambuco algumas vezes e tive a oportunidade de ver o bonecão de Olinda. E é uma coisa hilária. Você olha o bonecão de Olinda, você dá risada. Porque não é uma coisa comum, né? Eu agora lembrando aqui do bonecão, eu já fico alegre. Porque exatamente, né? É uma coisa que você não espera. Você não espera ver um homem ali de papel machê, né? Todo envernizado, com os olhos enormes, com uma boca desproporcional, um braço balançando para um lado para o outro. Aquilo ali não é normal. Aquilo ali é uma hipérbole da caricatura da pessoa. Claramente que existe caricatura ali em desenho, claro que existe. Mas aqui, pensando no carnaval dentro da sua materialidade, na sua representação, os bonecões são fantásticos, né? Em Mariana existem os catiões, que são espécies de bonecões com os bonecões de Olinda, só que os bonecões de Olinda hoje eles são bem profissionais, né? Só que os catiões em Mariana, eles são de um bloco, um dos principais blocos de carnaval de Minas Gerais. É um carnaval mais tradicional, um carnaval, se podemos dizer, mais de família, se podemos dizer. E os catiões são bonecões feitos de bambu, fibras de sisal e jornais de grude. E são bonecões bem, mas bem mesmo, como posso dizer, tão feios, eles são esquisitos, mas eles são tão esquisitos que a gente dá risada, porque é muito engraçado de ver. Então esse riso cômico, esse riso do exagero é o que faz o carnaval acontecer, né? Um outro tipo, por exemplo, de riso que é muito comum, a gente teve, por exemplo,
no Carnaval do Rio de Janeiro recentemente, no Carnaval da Paraíso do Tuiuti, que era exatamente o Temer Vampirão, né, o Manifestoche e assim por diante. Aquilo ali é um outro tipo, né, porque você exagera a ação, né? Você coloca uma pessoa que é o Temer, por exemplo, que é um presidente, e você cria um exagero, né? É um vampirão, né? E assim por diante, que é a associação que faz exatamente com essa caricatura, com esse hipérbole e assim por diante, certo? E também isso acontece na musicalidade, né? Porque é muito comum você ter marchinha, você ter alguns frevos, algumas loas, né? Que fazem alusão exatamente a algo engraçado e assim por diante. Não é muito comum, mas é mais comum talvez nos blocos, mas também é um outro tipo de interpretação irônica desse exagero. Hoje, acho que uma coisa que é muito importante é o carnaval, principalmente o carnaval popular, ele tem que estar quase sempre associado ao musical. Esse lado da escuta, esse lado do que acontece na musicalidade, ele não pode ser totalmente excluído, né? Ele interfere nas ações, né? Porque não tem como o Galo da Madrugada sair, né? Ele não sai, mas não tem como não tem como o Galo da Madrugada como um bloco em si sair se não tiver música, se não tiver uma musicalidade em tudo. Então isso daí interfere, certo? Então, de certa forma, o carnaval ele tá dentro de um outro tipo de riso, que é o riso imoderado, que é um riso sem data, né, de fim. Ele é inocente, mas ao mesmo tempo irônico, né, que é o riso da festa e da diversão, certo? Mas isso que a gente vai analisar a partir de agora nesse finalzinho aqui do mini curso. Finalzinho não, falta um pouquinho ainda, né? Isso. O que a gente vai analisar agora é exatamente o grotesco, né? Agora a gente vai nos direcionar para o Mikhail Bakhtin, né? E é isso, certo? O Mikhail Bakhtin, ele vai dizer o seguinte, que o grotesco é a possibilidade de mudança de percepção do que há em volta, exatamente porque ele se encontra inserido em uma realidade que é libertária do corpo. Ou seja, é um tipo de riso, é um tipo de... E aqui a gente já está indo para a carnavalização e para a inversão no cotidiano, que é exatamente desmedido, né? Ele subverte a oficialidade. E por isso mesmo que ele é fundamental. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a origem do Carnaval de Recife, né? Já adiantando as aulas, que é um péssimo hábito meu. Mas, por exemplo, o Carnaval de Recife, ele sempre tinha os dois lados, né? Tinha um carnaval mais elite e um carnaval mais popular. Só que esse carnaval de elite nunca deu certo em Recife. Ele nunca foi pra frente, né? Esse carnaval dos bailes, assim por diante, ele existia, mas ele nunca foi tão grande. Porque o que gerou o Carnaval de Recife ser o que ele é hoje, fez o frevo ser um patrimônio cultural do Brasil, é exatamente porque ele tá nessa inversão, né? Ele faz um outro tipo, uma outra análise do corpo, uma outra ideia de festa, ele cria uma utopia dentro dessa lógica. Então, esse riso da carnavalização, esse riso exatamente do grotesco, é um riso que ele pode causar um impacto, porque ele é tão surreal, ele é tão fora do normal do que a gente pensa, mas essa é a lógica dele, é esse o objetivo dele, né? Ele pode ser um riso, uma manifestação manifesta, mas ele mesmo assim vai ser debochado, ele mesmo assim vai ser irônico, ou ele pode, de certa forma, ser um riso escracho, né? Por exemplo, os carnavais da Capixaba de Pilares, por exemplo, os carnavais ali da São Clemente na década de 90, eram carnavais simplesmente escrachados, né? E não deixava de ser crítico. Hoje a gente tem um desfile mais crítico, por exemplo, já tô indo na escola de samba, né? Mas a gente tem hoje, por exemplo, um desfile mais crítico, que é um crítico mais contemplativo, mas mesmo assim a gente não deixa de dar risada, né? O Enredo da Mangueira, por exemplo, que ele se inicia lá no Enredo de 2019, né? O último título da Mangueira, ele é um enredo todo sério, né? Existe ali uma seriedade, mas ele inicia exatamente do cômico, que a gente ri dessas personalidades da história que são, na verdade, pequenininhas. Então você perceba que mesmo um desfile que às vezes é muito sério, existe ali um lado cômico, existe ali um lado do deboche, um lado da ironia. E isso não adianta, gente. Independente do contexto, isso vai acontecer, certo? Então esse riso do grotesco é um riso da mudança, né, dessa percepção. E aqui, no caso, citando o Bakhtin, ele diz o seguinte. Ele diz que, na realidade, o grotesco, inclusive o romântico, oferece a possibilidade de um mundo totalmente
diferente, de uma nova ordem mundial, de outra estrutura da vida. Isso aqui, se você quiser, no seu estudo, querer resumir o carnaval, isso aqui é um resumo. É um resumo, pelo menos, do que é o carnaval como manifestação, como ação popular. Porque exatamente o grotesco, ele propicia que gera a carnavalização, ele propicia uma outra possibilidade de ver o mundo, né? É você colocar um Cristo mendigo na Sapucaí. E aquilo ali é uma coisa totalmente impossível de ser colocada, mas isso só acontece por causa do carnaval. O carnaval propicia que isso aconteça, porque exatamente ele está ancorado nessa comicidade. É um riso que ele pode ser inocente, mas ele é um riso consciente, na maioria das vezes, certo? Agora a gente vai aqui comentar exatamente com o Jorge Minuá, que ele vai dizer exatamente que o carnaval ele exatamente propicia o riso, e assim por diante, mas ele é exatamente um exagero das particularidades individuais. E outra coisa, o carnaval ele é individual, ele acontece na sua constituição ali do que você está fazendo, mas acima de tudo, o carnaval também é coletivo, né? Todas as ações acontecem em coletivo. Você só ri do outro se você está em coletivo. A não ser que você seja uma pessoa muito narcisista, você vai dar risada de você mesmo. Mas mesmo assim, isso vai dar risada para os outros e assim por diante. Então ri-se de tudo, pois rir quebra esse jogo de hierarquias, né? Você ri do gesto, dos hábitos, das hierarquias assim por diante. Você ri do presidente, você ri do vereador, você ri do papa, você ri de todo mundo, porque é permitido, certo? O Jorge Minuá, ele coloca necessariamente que é uma visão séria, oficial, em um tempo de rir, em um tempo que rir era considerado errado. E do outro lado, uma visão cômica e debochada da vida oficial, que mais tarde irá chamar de carnavalização. Esses dois campos, e acho que é o principal, é a ideia do tempo do Roberto da Mata. Porque com a Jorge da Mata, não sei porque eu falei Jorge da Mata. A visão séria é exatamente esse tempo real. É esse tempo que faz a gente acordar, sei lá, às 7 horas da manhã, porque a gente tem que ir pro emprego, a gente tem que estar lá às 9. É esse tempo real que tem ali o feriado, é esse tempo real que diz que você tem que entregar tal documento até tal dia, assim por diante. Só que existe esse outro riso, esse outro tempo, que é esse tempo da visão cômica, que é esse tempo da carnavalização, que é um tempo que acontece no carnaval, e é esse tempo suspenso, porque você cria um mundo ilusório, né? O próprio discípulo do Joãozinho 30, né? Alice no País do Carnaval, se não me engano é isso o título, é exatamente brincar nisso, né? Ele faz uma reviravolta de tudo que acontece, e assim como vários outros tipos de carnaval existentes. Então, ou seja, esse contraponto da visão séria, que é esse tempo oficial, com essa visão do cômico, que é esse tempo outro, é o que move exatamente essa visão de mundo, principalmente que o Bakhtin cria, né? O Bakhtin ele vai dizer também, e aqui os dois, né, tanto o Minuá como o Bakhtin, eles têm essa mesma tipo de visão, que é exatamente o carnaval dentro desse lado medieval, ele se constrói, mas não só no medieval, porque a gente percebe que isso acontece até hoje, ele se constrói exatamente dentro desse espaço ritual que é o carnaval, dentro dessas obras cômicas que acontecem, e exatamente nesse vocabulário que é criado. Então, assim, portanto, o riso... Exatamente. Opa. Isso. Então, o riso, ele compreende toda a festa, né? Ele se utiliza exatamente de vários elementos. Seja do religioso, seja do hype, do contexto. Mas o carnaval medieval, por exemplo, era muito comum ter várias festas, várias ações satirizando o padre, satirizando o papa, satirizando o clero no geral. Satirizando o rei, satirizando o mendigo, satirizando o diabo, satirizando o anjo e assim por diante, certo? Então a gente está aqui caminhando exatamente nessa lógica de uma herança que está acontecendo há muito tempo. Então não tem como a gente associar o carnaval de hoje com esse carnaval que acontece. Porque mesmo o carnaval popular, ele tem traços do carnaval, desse carnaval, se podemos dizer, mais elite. Não tem como, por exemplo, carnaval, o Messalho Pato Bandeira,
a própria ideia de carro alegórico, tudo isso também tem uma inspiração do outro carnaval. Só que esse tipo de carnaval, que esse carnaval mais popular, ele acrescenta, além do ritmo, ele acrescenta essa comicidade, ele acrescenta esse deboche mais acentuado do cotidiano. Então, assim, portanto, e aqui citando novamente o Bakhtin, o riso é a visão carnavalesca do mundo, que está na base do grotesco e destrói a seriedade unilateral e libera a consciência, o pensamento e a imaginação humana. E é assim, e aqui continuando, que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades. Daí que certa canavalização da consciência procede e prepara sempre as transformações, mesmo no domínio científico. Então esse riso como a visão carnavalesca do mundo é aquilo que a gente está falando todo momento, dessa liberdade que é criada dentro do carnaval. Então o carnaval, portanto, é uma festa do renascimento. Você vai nele exatamente porque você quer tirar tudo que você tinha até então incubado, todas essas regras que existem em você, e você renasce depois dele, né? Você cria um outro corpo, uma outra experiência, que é a ideia da saudade de carnaval, do amor de carnaval, da depressão pós-carnaval, que é muito comum, porque exatamente é um outro objetivo do carnaval, é exatamente esse renascimento, essa nova visão que a gente se cria. Então um riso incontrolável, é um rir de tudo porque é permitido rir, e assim por diante, né? Porque é um riso alegre, né? A gente tira o pesado e cria-se um alívio cômico, ok? Então isso aqui é outra coisa que é essencial, beleza? Agora a gente já tá indo um pouco mais pro fim, até pra gente não atrasar muito, você não ficar aí cansado de me vir falando, né? O carnaval, então, ele vai acontecer de várias formas possíveis ao longo do tempo, certo? Aqui não vou fazer uma longa sedimentação, mas, por exemplo, tanto o Minoir como o Bakhtin, eles vão dizer que esse carnaval medieval, ele era um carnaval ainda muito popular, ele era um carnaval ainda tanto quanto grosseiro, de certa forma. Ele não era um carnaval sério, né? Mas era um carnaval, não tem que ser sério, né? Mas quando a gente vai para o período medieval moderno, principalmente com esse avanço da técnica, esse avanço da razão, esse avanço da razão iluminista, a gente vai ter uma realteração na lógica do próprio riso, na lógica do próprio carnaval. Então você sair na rua sujando o outro, né, criando baderna, tocando música alta, isso não é legal, isso não é bonito. A grande questão existente na transição do carnaval de intrudo para o período republicano brasileiro era exatamente esse. Quando a gente se cria a república, se cria essa visão de que o Brasil tem que ser totalmente despregado do carnaval, o intrudo, que era um carnaval praticamente de origem portuguesa, ou de inspiração portuguesa, ele meio que vai ser proibido, ele meio que vai ser banido. Porque o intrudo, ele sujava muita rua, a rua ficava fedida, as pessoas não tinham regras e assim por diante. Então esse tipo, qualquer manifestação popular que cria uma baderna, vai ser vista com outros olhos, certo? Mas vamos dizer assim, o ressurgir do carnaval como força vai ser exatamente ali no século XX, principalmente aqui no Brasil, né, que já analisando o Brasil, mas vai ser principalmente tanto em Recife, quanto em São Paulo, quanto no Rio. O carnaval, de fato, ele vai ganhar força, ele vai ser uma nova reafirmação do Brasil, ou dessa cultura brasileira, exatamente já nesse período mais contemporâneo, né, que vai ser criada toda aquela lógica que o carnaval brasileiro é uma visão do Brasil, assim por diante. Tem vários problemas, na aula que vem a gente vai se adentrar mais nisso, mas é importante a gente ter em mente, né, porque essa transição do riso, nem sempre no carnaval, o riso foi visto como algo positivo, foi visto como algo legal, né. Hoje hoje é normal a gente rir dentro do carnaval, assim por diante, mas nem sempre foi assim tão comum, certo? Então o Roberto da Mata, e aqui a gente indo já para a ideia do riso dentro da inversão do cotidiano, o Roberto da Mata diz que o carnaval é uma festa que se modifica todo ano, né, na espera do novo, né, que é a ideia do renascimento. E em Bakhtin, essas festas têm o caráter de renovação, devido à sua ligação com as colheitas.
Então, embora os contextos eles sejam diferentes, os festejos carnavalescos, né, eles são a busca de outro tempo, uma nova realidade, mesmo que seja momentânea, cômica. E aqui citando Bakhtin, em uma concretização num futuro melhor, né, ou exatamente num outro, né. Quando termina o carnaval, a gente fica sempre ansioso pro outro carnaval, né, pra gente realterar a nossa visão ali do cotidiano e assim por diante. Novamente, citando o Bakhtin, ele diz, em opor-se, né, o carnaval de hoje, né, aqui pensando no carnaval de hoje, né, em opor-se à mobilidade conservadora à sua temporalidade, à imutabilidade do regime e das concepções estabelecidas que põem ênfase na alternância e na renovação, inclusive no plano social histórico. E completando, a inversão dos valores, o bufão que vira rei, ou o mendigo que vira papa, ou os reis, né, que viram mendigo para ser objetos de comicidade. Então, mesmo que o sujeito iluminado do iluminismo, né, essa visão que o homem ele tem que ser sério a todo momento, né, que está acontecendo lá atrás e que de certa forma ressurge hoje, né, o sujeito ele tem uma razão, mas o riso quebra isso. Ele coloca ali um incinerador e isso cai por terra. Então o carnaval não foi atingido. E até os dias de hoje, o ritual carnavalesco, por meio de seus festejos, geram diversas novas visões e interpretações do cotidiano, como a gente vai ver agora, que eu acho que é o ponto principal que eu quero que vocês saiam desse primeira aula do nosso minicurso, que é o carnaval é uma nova narrativa do povo, que cria uma festa para a sua realidade, né? A costureira não sai da casa dela para ir pro barracão, ficar ali praticamente o dia inteiro, criar uma nova família. Ela não sai da casa dela se ela não for criar uma outra realidade, se ela não for estabelecer uma nova visão do que está acontecendo. A pessoa não sai de casa, né, sei lá, 10 horas da manhã para chegar às 6 horas para vender latinha no bloco da madrugada, se ela não tem a preocupação de que essa festa que vai gerar alegria, vai gerar o riso, mas vai gerar um retorno para ela. E ela vai estar se divertindo, com certeza. Então, ou seja, o carnaval, ele é uma reconstrução. E aqui pensando talvez até com Goethe, que o povo cria, né? O povo... E esse acho que é o mais interessante, que faz o carnaval do Brasil ser tão singular no redor do mundo. Porque o nosso carnaval, ele consegue criar uma outra realidade. Se você ficar um dia todo o carnaval vendo os desfiles, saindo no bloco, você vê uma outra realidade. É como se fosse um outro país. Ah, mas é alienado. Ah, mas as pessoas estão ali sujando a rua. Estão sujando a rua? Ok. Estão ali fazendo isso errado? É errado, mas é uma outra realidade. É uma outra concepção de chegar o que acontece. Então abandona essas ideias de oficialidade, do sério, das insígnias de titularidade, dos eventos oficiais, e a loucura, a espontaneidade e o riso são abraçados. Em resumo, e aqui citando Bakhtin, essa aqui é a frase que para mim define o que é o carnaval. Tá inclusive no meu livro. Exatamente, durante o carnaval é a própria vida que representa, e por um certo tempo o jogo se transforma em vida real. Essa é a natureza específica do carnaval. Seu modo particular de existência, o carnaval é a segunda vida do povo, baseado no princípio do riso, é a sua vida festiva. A festa é propriedade fundamental de todas as formas de ritos e espetáculos cômicos. E aqui acho que esse finalzinho para mim é essencial. A festa é a propriedade fundamental de todas as formas de ritos e espetáculos cômicos. Então, por isso que o riso ele tem que estar sempre dentro da nossa ideia de análise do carnaval, porque toda festa sai dele, porque ele tem que ser provocado, porque ele está ali no contexto total. Então, estudar o carnaval Então, anotei errado. Então, o carnaval, estudar o carnaval requer entender suas múltiplas ações, que embora possam ser universalizadas, é o reflexo da cidade, dos bairros, do bloco ou a escola de samba que está inserida. E a outra
isso aqui é essencial, principalmente para quem estuda escola de samba. A gente que estuda carnaval, a gente não pode ficar preso aos nossos autores. Vou estudar só antropólogo, vou estudar só historiador do carnaval. Não, a gente tem que saber de tudo um pouco, né? Por exemplo, eu não sou exatamente de religião de matriz africana, mas a gente tem que saber de todos os orixás, a gente tem que saber de todos os santos possíveis, porque são representações comuns dentro da escola de samba. Assim como, por exemplo, a gente tem que estar antenado em todas as discussões de sociologia, de antropologia, de história, de linguística, porque o carnaval ele é uma festa múltipla e ampla que envolve e que está em contato com todos esses tipos de ação, certo? Então o carnaval é um ato de libertação do corpo e da mente pelo riso carnavalizado do cotidiano e dá um novo sentido ao urbano. Ele permite, assim, portanto, outras formas, né? Outras ações. Então por isso que o carnaval ele possui na sua gênese uma nova perspectiva de se situar no cotidiano, né? De realterar a realidade, né? Eu acho que isso aqui é uma das coisas mais bonitas que eu acho que o carnaval produz, que é exatamente realterar, e aqui é por causa da carnavalização e desse riso carnavalizado, de realterar o cotidiano. Quando uma escola de samba está ensaiando na rua, aquela rua não tem mais aquela utilidade de trazer um carro. A rua ali naquele momento é para o desfile. A rua no circuito Barrondina, nas ladeiras da cidade histórica de Salvador, quando tá no carnaval, aquilo ali vira um outro sentido. Então, acho que esse é o principal. O simulacro. O carnaval, ele reordena os vários simulacros do cotidiano. Ele coloca outras percepções. Ele coloca uma outra realidade e assim por diante. E por isso que a gente vai dar risada e a gente tá lá sempre, todo ano, né? Então, de certa forma, essa percepção do que acontece, do que existe, é essencial. Então aqui eu encerro com a frase do Bakhtin, né? É preciso então lançar um novo olhar sobre o mundo. Um olhar destituído de medo, de piedade, perfeitamente crítico, mas ao mesmo tempo positivo e não nihilista. Pois descobria o princípio material do generoso do mundo, o devia à mudança, a força invencível e o triunfo eterno do novo, a imortalidade do povo. Então acho que eu encerro essa aula que o carnaval, o riso carnavalesco, ele é uma propriedade do povo e é o povo que imortaliza ele. O carnaval de escola de samba, o carnaval do frevo, do maracatu, do Ileiaê, do Círio Gigante, de todas as escolas de samba do Brasil, só existe porque o povo imortalizou ele. E acho que por isso que é um riso próprio, é um riso nosso, porque a gente criou ele e a gente vai estar com ele pro resto da vida. Quando o riso deixar de ser o principal elemento do carnaval, aí sim a gente pode dizer que o carnaval morreu. Mas por enquanto isso não aconteceu, certo? Na aula que vem, talvez pode ser a próxima, não sei, mas na aula que vem, não sei como você vai estar vendo a dinâmica do grupo, do curso, mas na próxima aula a gente vai falar exatamente desse aspecto um pouco mais teórico, né? A gente vai falar de cultura, de tradição, de identidade, de memória, vários aspectos cotidiano, na rua e assim por diante, deslocamento, economia, tudo vai estar lá, vai ser uma grande reviravolta, ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Leiam os livros, acho que não precisa ler o livro inteiro, né? Acho que o Bakhtin, o primeiro capítulo já tá suficiente. Do Jorge Minual, os capítulos que ele faz de carnaval e a introdução. Eu acho que o livro do próprio você pode ler inteiro, porque ele é fantástico. O livro do D'Amato, Carnaval Malandros Heróis, é um livro que eu não gosto muito, mas eu tenho que assumir que o D'Amato foi um dos principais pesquisadores do gênero no Brasil. A Olga von Simonsen no carnaval aqui de São Paulo. A Zélia Lopes da Silva, que é minha orientadora, que estuda exatamente o carnaval de São Paulo ali, de grande sociedade, assim por diante. Você tem, por exemplo, vários outros pesquisadores. Você tem o Mito Cunha, você tem um pessoal aí muito grande. Você tem o OBK no Rio de Janeiro, você tem a Lupa no Rio de Janeiro, você tem várias aí instituições que estão tentando aí criar uma massa crítica, uma massa acadêmica, mas ligada ao povo, ligado exatamente ao povo, porque se a gente não criar, se a gente não se aproximar do povo, que é que imortalizou o carnaval até hoje, a gente também não está criando uma pesquisa interessante para o carnaval. Então fica essa reflexão aí para a próxima aula.
Até mais e tchau. É isso. Até a próxima aula.